A gente está numa série, né, que se chama Alegrai-vos. E essa série é algo muito especial que o nosso pastor Alex começou ela semana passada, né, e trouxe o princípio sobre a alegria no Senhor. E eu queria pedir para o Dani, quem que está lá na mídia lá? É o Dani? Dani, manda lá para nós, por gentileza. Coloca lá em Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Eu queria que você repetisse essas palavras, por gentileza. A palavra de Filipenses, vamos repetir uma só voz no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É uma ordem, é um comando de Paulo. Você vê que é algo que é incisivo. É uma ordem. E quando você ouve a palavra do Senhor, é algo muito específico. Alegrem-se. E a alegria do Senhor, quando a gente fala dela, com certeza a gente sempre vê um sorriso no rosto. Porque realmente é algo muito especial, a alegria no Senhor. E assim, eu sei que nós somos igreja, estou em casa, estou em família. E para estirar meu coração, que eu estou nervoso, eu finjo que eu estou numa célula. Então fica mais tranquilo. Esses caras são doidos, me botaram aqui. Então, eu estou aprendendo até agir, essas coisas. Então peço perdão, mas vai ser benção. Mas eu queria puxar algo com você. Eu sou excelente em cantar, dá pra ver, né? Olha só, é muito bom eu cantando, excelente. Então eu não vou cantar sozinho, sabe por quê? Porque nós vamos cantar junto, tá bom? E qual música nós vamos cantar? A música que representa a alegria. Só que eu não vou sozinho, a gente vai junto no 3. Eu vou puxar e a gente vai ir, só que não deixe passar vergonha sozinho. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá, 1, 2, 3. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz. Sentimento mais precioso vem do nosso Senhor, é o amor que só quem já conhece Jesus. Aleluia, aleluia, uma salva de palmas para Deus. Aleluia, você é excelente, sozinho não tem como. E com essa mesma alegria a gente vai se encaminhar para o tema de hoje, porque alegrai-vos no Senhor, então a gente vai dar continuidade. Então eu queria que com essa mesma alegria, com uma salva de palmas, você descobrisse o tema de hoje. Passa lá, Dani, por favor. Alegrai-vos no... Aleluia. Ah, foi intenso. Uma salva de palmas para quem se alegra no Senhor no sofrimento. Ah, valeu, brigadão. Alegrai-vos no sofrimento. É um comando, é uma voz, né, que ela vem e como uma inspiração, né, o próprio Cristo, Paulo, os nossos pastores e líderes, alegrai-vos no sofrimento. Por que a gente vai começar a mergulhar? Vai ser algo muito precioso, muito rápido, então fica muito atento. Olha só. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Eu queria trazer uma explicação, algo muito simples, depois dessa leitura. Então fica bem atento. Quem achou a Bíblia, fala amém. Romanos 5, do 1 ao 4. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. E quem nem foi procurar, fala perdão. O perdão foi maior. Vamos lá, você vai ter mais chances aqui durante a mensagem. Fica atento. Romanos 5, do 1 ao 4, a Bíblia fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Ora, as obras da carne são manifestas. E um caráter aprovado produz esperança. Fecha a leitura aqui, eu fui para a próxima. Então Romanos 5, do 1 ao 4, ele traz essa leitura sobre um caráter aprovado, sobre uma perseverança que é passada após tribulação. A tribulação, ela produz algo em nós. E o sofrimento, que é o que a gente vai começar a aprofundar aqui, o sofrimento ele produz e extrai algo de nós.
Só que tem dois tipos de sofrimento para a gente começar. O sofrimento sem Cristo e o sofrimento com Cristo. Amém? A gente vai começar a aprofundar num sofrimento sem Cristo. Alguém que não tenha Jesus. Alguém que vive uma vida sofrida, sabe? Sofrido mesmo. É sofrido. E o sofrimento sem Cristo, ele não é brincadeira. É algo que precisa extrair de nós, como os filhos de Deus, o amor ao próximo, uma vida de piedade. Mas lembra como nós éramos sem Cristo? E o sofrimento sem Cristo, ele traz sentimentos maus, medo, tristeza, ansiedade, angústia, perdas, rejeição. Fisicamente dá dores, doenças, lesões, falências financeiras e causando em nós empatia, depressão, ansiedade, mente, dilemas existenciais, tipo, para que eu nasci? O que vai morrer quando acontecer? O que vai acontecer quando eu morrer? Não está pedindo ser que existe. Lembra que a gente está num sofrimento agora sem Cristo. Conflitos externos, isolamento. Aqui vem leis que são destrutivas. São um câncer. Porque uma desgraça, murmuração, fofoca. Um sofrimento em Cristo, ele não tem proveito nenhum. Um sofrimento em Cristo, literalmente, uma vida sem graça a Deus. É uma desgraça. Por isso, cuide muito com essa palavra, desgraça. Não repita ela no seu dia. Pro ruim. Muito cuidado com ela. A realidade é que o sofrimento sem Cristo causa em nós e produz em nós, Gálatas 3, do 5, do 19 ao 21, que é as obras da carne. A Bíblia fala lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, tem uma segunda parte. O sofrimento que é com Cristo. E esse sofrimento com Cristo muda toda a história. Porque Cristo está em meio ao sofrimento. E é muito precioso. Eu queria orar com você. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha revelar. Jesus, que nós possamos ter maturidade, Pai. Que em meio ao sofrimento, que a gente possa obedecer os teus comandos, obedecer, Pai, as tuas ordens, Pai. Nos alegrar em meio ao sofrimento. Espírito Santo, quando a nossa alma estiver batida, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Nós te pedimos, Senhor, abra o entendimento da tua igreja. Nós damos uma ordem a Satanás e seus demônios, que saiam e levem em nós, Pai, a nossa mente cativa ao Senhor, Pai, para que em Cristo nós tenhamos entendimento, revelação, e cause em nós obediência, amor e paixão pela tua palavra. Então nós te pedimos, Espírito Santo, venha em cada um dos nossos irmãos, desde lá do estacionamento até aqui na frente, que todos nós venhamos ser entendidos e revelados segundo acerca da tua palavra e da tua vontade, com maturidade e com uma identidade inabalável no Senhor. Amém. Então, o sofrimento em Cristo, ele produz em nós algo muito precioso. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia, mais uma chance para você aí, né? Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4. Enquanto você acha aí só na sua Bíblia, Tiago 1, do 2 ao 4. O sofrimento em Cristo. Nós vamos estar abordando. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. E quem nem procurou, fala perdão. Olha, viu que já baixou a intensidade? Está vendo? A gente precisa muito mais. Eu oro por um avivamento, de um reabibilhamento em nosso meio. Vamos voltar aqui, senão eu vou longe.
Mas a palavra fala, lá em Tiago, do 1 ao 2, Tiago 1, do 2 ao 4, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sem faltar coisa alguma. Então você vê um sofrimento em Cristo Jesus que você olha e você pensa: poxa Deus, agora, pô Deus, comigo, agora que eu ia quitar a parcela do carro. Para a gente começar a aprofundar um pouco, a gente tem que falar dessas coisas para que nós entendamos as coisas espirituais. Sabe quando vem a murmuração na ponta da língua? Só que o que é passar um sofrimento com Cristo? Um sofrimento com Cristo muda tudo. Repita comigo: um sofrimento com Cristo muda tudo. Aleluia. Um sofrimento com Cristo muda tudo. Eu queria te convidar a você prestar atenção nesses tópicos, porque um sofrimento com Cristo, ele forja o nosso caráter, ele revela e estabelece os valores e também o preço dos princípios de Deus nas nossas vidas. Nós descobrimos que a graça de Deus nos basta, traz perseverança. Um sofrimento em Cristo nos traz um caráter aprovado, nos traz fé, integridade e maturidade, nos traz unidade como igreja. Se todos nós sofremos em Cristo, nós em Cristo temos Ele para conosco como um só. Imagina, unidade nos aperfeiçoa e resulta em louvor. Quantos aqui já passaram por uma prova, mas uma prova daquelas, e louvaram ao Senhor? Te louvarei. Pô, tá dando boa, hein, Jair? Seguindo, hein? Sabe? Não sei cantar, não sou bom, partitura, não sei fazer nada, mas é o meu Deus que eu estou louvando. Aquela hora assim que você fala: Deus, é só o Senhor, não tem mais ninguém para fazer. É o Senhor. Deus, que vontade, Pai, de murmurar, Senhor. Que vontade, Deus, de soltar o que dá indignação. Mas o Senhor vem falando com o Espírito dele: não, me adora e vai passar. Para, faz um pedala, para. E nesses tópicos a gente pode ver que a grande realidade, com o sofrimento em Cristo, extrai de nós os 9 frutos do Espírito Santo. O sofrimento em Cristo, ele extrai de nós e também transborda através de nós os 9 frutos do Espírito Santo, que são 9 frutos, grave muito bem, 9 frutos do Espírito Santo. E o primeiro é amor, paz, o primeiro é amor e o segundo é a alegria. Não está nessa ordem em vão, não está. O primeiro é o amor, que é o elo perfeito. O segundo é a alegria, porque se tem algo que é, vamos ser sinceros, feio, é o tal do crente azedo. Aqueles crentes que parece que anda com uma cara assim, parece que ele vive no MMA, sabe? Parece que ele sempre está vendo o inimigo dele na frente dele, assim, ó. Ele fica te olhando e fica assim, ó. Tá comendo uma coxinha no Pascoal, ele come assim, ó. Sabe, gente? Se em nós há Cristo, o mundo olha o Cristo que é em nós. Cuidado com a cara que você anda na rua, cuidado com a cara que você anda no mercado, cuidado com a cara que você anda dentro de casa. De verdade, cuidado. E se você entende esse princípio do sofrimento em Cristo, o rosto é só um fruto, porque dentro de você já está alegre. Quando algo começa de dentro para fora, você não precisa se esforçar para dar fruto.
Porque se os 9 frutos do Espírito, está aqui, os 9 frutos é para as outras pessoas. Uma árvore não precisa se esforçar para dar fruto, ela dá fruto. Se o caule somos nós, a raiz é Cristo, dar fruto é naturalmente nosso. É uma ordem da palavra. É um princípio é uma virtude do Espírito. Vai dar fruto. Vai dar fruto. O B.O. é quando o caule olha para a raiz e fala: não quero perdoar. Não quero transbordar. Não quero viver uma vida de amor. Não quero ser alegre, não quero ter paz, não quero ter paciência. Para que ter paciência? Olha esse sol. Um sol para cada pinha. Meu Deus, está chovendo. Meu Deus, olha só essa chuva. E sempre botando Deus no meio. Aí abre espaço para uma murmuração, que daí se entra no mesmo nível que o ímpio. Então você vê algo que é muito peculiar. A palavra continua falando sobre esses 9 frutos do Espírito Santo. E até hoje nós corremos atrás deles. Até hoje, muitos deles é com uma vida de cruz. Aquela vida que você tinha a resposta na ponta da língua. Mas eu vou escolher carregar a minha cruz. Eu não vou falar. Chega a salivar. Mas escolhe. A alegria no sofrimento em Cristo Jesus nos permite viver as 9 bem-aventuranças. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 5, do 3 ao 12. Mateus 5, do 3 ao 12. Que ano passado a gente mergulhou, hein? Batalha dos Clãs. Mateus 5. Glória a Deus. Os bem-aventurados. E olha só, presta atenção, a gente já vai continuar. Leia a Bíblia comigo. Quem achou, fala amém. Olha, viu? Deus é bom. Quem achou, fala amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. E quem não achou, fala perdão. Está diminuindo. Até o final eu creio que vai ser um silêncio. Em nome de Jesus. A Bíblia fala em bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha aqui o comando. Os 9 bem-aventurados. E o preço. E o resultado. Em Cristo Jesus. Versículo 12. Alegrem-se. Regozijem-se. Porque é grande e é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você vê Deus nos forjando e nos equipando por meio das provações. Você, Deus, nos trazendo a revelação do que é a graça dele. Para que nossa correspondência seja a mesma que Paulo. A tua graça me basta. Quando nós damos essa correspondência a Deus, em meio a um insulto, seja ele de quem for, e vou te dar uma dica, quando você escolhe se posicionar, geralmente as provas vêm de dentro para fora. Então um crente, um discípulo de Jesus, um cristão, quando ele se posiciona armado. Se posiciona armado. E qual que é a nossa munição? Amor. Amor. E Deus pede para dar amor geralmente para quem na nossa consciência não merece.
E aí que mora o paradoxo da cruz. Porque ele fez isso por nós. E aí quando chega a nossa vez de fazer isso pelo próximo, a gente não encontra alegria no sofrimento. A gente não encontra a plenitude do que é alegria. E por falta de uma revelação, entendimento e prática do que é a alegria no sofrimento, a gente deixa de viver uma vida de cruz e começa a viver uma vida de procrastinação. Uma vida que não vou falar nada. E às vezes falar, amém, irmão. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso me aperfeiçoar. Deus espera a resposta de nós com um coração contrito e quebrantado. Porque afinal de contas, homens de Deus nos deram um exemplo. Porque a alegria, na grande realidade, ela é uma decisão. A alegria é uma decisão. E o sofrimento é um aperfeiçoamento. Se nós olharmos com a ótica bíblica, quem fala para você, ei, tá vendo essa prova que você está vivendo? Então se alegra nela. Pô. É tipo mais ou menos assim, quando a gente sai do trabalho, e a gente chega lá na bicicletaria, ou chega ali no setor onde fica o carro, você olha, o bendito do pneu tá. Aí você olha e fala, E aí, dá vontade de murmurar ou não dá? Só que só fura pneu quem tem também. Só fura pneu quem tem bike, só fura pneu quem tem moto ou carro. Sabe, eu lembro quando eu trabalhava em Joinville, pegava o ônibus 4 horas da manhã e voltava à tarde, eu e a Grazi. Era muito difícil, era uma correria. Que daí a gente chegava, era assim, minutos. Errou, já era. Tinha que esperar 1 hora. E várias vezes nós ficamos lá naquele ponto. E aí, a gente estava se conhecendo. No começo foi de propósito. A gente foi se conhecendo e a gente fez da prova uma aprovação para o nosso casamento. Viramos os melhores amigos. Sem faltar com respeito. Mas foi bom ter vivido um tempo de prova. Porque hoje eu tenho uma esposa fantástica. Quantos aqui têm negócios próprios? Foi fácil no começo? Tem valido a pena? É fácil? Não é fácil. Só que vale a pena. Quando a gente olha para o propósito de Deus em nossas vidas. Quando a gente olha, quando a situação não está fácil. Digão atrasou o aluguel. Vai dar um glória a Deus nessa hora. Vai dar um glória a Deus quando chega em casa e olha que a Celeste foi lá e zerou a luz. Ou quando você chega em casa e vai ligar a torneira. Ai, ai, ai. Aí você canta assim, tu és a quem a minha... É fácil ou não é? Não é fácil. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. Em Cristo Jesus, dá para ser grato nos momentos de sofrimento? Sim ou não? Sim. Então por que a gente não é mais grato? Por que a gente não vive uma vida de gratidão? Porque em Filipenses 4:4, a gente vê um homem cheio do Espírito Santo, como Paulo, escrevendo alegrai-vos, enquanto ele estava preso em Roma. E era uma cadeia imunda. Muitos que foram lá, são relatos de que hoje colocaram um concreto lá, mas antes o esgoto descia lá para baixo. E o homem fala, no próprio livro de Filipenses, que as algemas colaboraram para o crescimento do Evangelho. E ele comemorando e vibrando. Sabe, muitas vezes eu olho para nós e para mim e falo onde que a gente se perdeu com o Evangelho de cruz. Porque a gente se acostumou com... Quem quer um Jeep Compass, um triplex da frente da praia, 7 dias de cabeçada na ponta da cruz, para a gente alcançar a prosperidade.
Quem levantar a mão primeiro ganha 1 milhão. Quem quer ganhar algumas gramas de ouro? Milagre, milagre. Enquanto o verdadeiro evangelho foi escrito com sangue de santos, foi escrito em cadeias, enquanto tudo era para murmurar, em Cristo virou um motivo de se alegrar. Homens de Deus que pagaram um preço pelo propósito, homens de Deus que pagaram um preço e em Deus viveram um sofrimento por causa do propósito. Abraão sacrificando Isaac, um exemplo bem rápido. Abraão já tinha promessa, mas quando ele tomou posse da promessa foi quando ele levantou o cutelo na mão. E às vezes a gente acha que chegar no culto é levantar a mão e falar: eu tomo posse da promessa, ser pai de multidões. Mas quando é para pegar o cutelo na mão e fazer o que precisa ser feito, a gente fala: não, Deus, foi o Senhor que deu. Só que chega no louvor, a gente fala: Deus deu, Deus tomou. Mas ainda chega na hora da prática, é difícil. E às vezes não tem correspondência. Então tome posse da promessa de ser pai de multidões. Só que tem um preço para pagar. Tem um preço para pagar. E quando a gente não encontra a alegria no sofrimento, a gente encontra o preço e a gente não estabelece o valor. Eu acho que o preço é alto. O valor compensa. Mas eu vou preferir os frutos da carne. E fica no caminho. A gente olha, por exemplo, Noé fazendo a arca. Imagina um cara aqui em Guaratuba. Pega lá no Brejatuba, fecha um terreno e começa a construir um barco gigante falando que vai vir uma onda sinistra e colocar um monte de animal dentro e Deus vai salvar todo mundo. O que você ia olhar e fazer? No nosso tempo de hoje já seria um escândalo, imagina naquela época. E ele sofreu, encontrou alegria no sofrimento e cumpriu a missão. Davi fugindo de Saul e ficou na caverna. Saul fez severa perseguição contra Davi. Davi se escondeu na caverna, ficou mal. E quando chegou lá, encontrou um monte de pessoas na caverna. A família dele desceu para a caverna prestar apoio, porque estava sofrendo grande perseguição. Só que Davi, quando sai da caverna, ele não sai sozinho, ele traz todo mundo, ele lidera o povo que estava na caverna. Tem gente em nosso meio que está aqui hoje, que tem passado por um tempo de caverna. Mas eu quero te falar, cara, se é para sair da caverna em Cristo, não sai sozinho. Tem muita gente precisando da nossa ajuda lá. A caverna não é pecado permanecer lá sem Cristo. Deus tem chamado cristão que tão mal, não tão legal, para fora da caverna. Vem, volta para mim. Vem, mas não vem sozinho. Porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. E às vezes muita gente olha e vê Davi fugindo de Saul na caverna e fala: nossa, como eu queria ser o homem segundo o coração de Deus. Minha grande referência é o Davi. Ah, Davi. Só que ele chega na temporada aqui, não pode ver uma Betseba passando. Não pode olhar no carnaval uma Betseba passando, que o olho corre mais que jararaca. Você está olhando? Que você vê a compatibilidade de uma alegria no sofrimento de cruz. Eu não vou olhar. Disciplina. Cristo em mim, a esperança da glória de Deus. Não foi fácil, passei por isso. E quando você olha e vai vendo que vai passando. A gente tem que ir num carnaval, a gente tem que ir numa virada de ano, fazer um reevangelismo para quem não vive uma vida de alegria no sofrimento. Não pega leve com seu filho. Principalmente se for adolescente. Ame mesmo, ame. Ensine no Senhor. Mas não pega leve com quem Deus investe pesado. Seja exemplo. Quando Deus leva a gente para uma caverna, Ele quer fazer algo. Moisés no deserto, quanta murmuração esse homem ouviu e não deixou o coração aberto para esse tipo de murmuração, olhou para o propósito. Elias na caverna, também caverna.
Engraçado que Elias foi para a caverna porque ele ficou realmente muito mal. Deus trouxe água e pão para ele. Falou, beba. Ele foi para a caverna porque novamente uma Betseba, né? Só que agora Jezabel jurou ele de morte. Imagina um profeta do Senhor. Já tinha matado todos os profetas de Baal. Fez descer fogo do céu. E agora chega uma Jezabel, olha para ele e fala, você vai morrer, eu vou te matar. Só que daí, quem que morre nessa história? A Jeza. Caiu da janela, se espatifou no chão. E os cães foram lá e comeram, sobrou o pescoço, as mãos e o pé. O que eu quero falar com isso? Quem é a nossa vingança em Cristo Jesus é o Senhor. A nossa vingança está nele. Contra os nossos inimigos, ore abençoando ele. Não queira entrar numa guerra a qual nós não fomos chamados. A alegria no sofrimento é, não, agora eu vou tirar o fio da espada, agora eu vou matar essa mulher. Não, a alegria no sofrimento não é isso. A alegria no sofrimento é olhar no rosto e olhar nos olhos dos inimigos e olhar e falar, o Senhor é contigo, que Ele te abençoe. Quando você está aqui, ó, autocontrole, que Deus te abençoe. Quantos aqui já fizeram? Tem um testemunho ou algo disso? Elias na caverna e também o principal, Jesus no Calvário, por nós, sozinho. E geralmente quando você passa por uma prova, e não é geralmente, é todas, quando você passa uma prova é para você. A prova é pessoal. A prova, quando ela vem do Senhor, é uma bênção. Por que eu estou falando isso, quando ela vem do Senhor é uma bênção? Porque tem dois tipos de sofrimento. O sofrimento que Deus está permitindo que você passe, para você ser aperfeiçoado na sua fé, gerar um caráter transformado, gerar fé, gerar integridade, maturidade, unidade, resultar em louvor. E tem aquele sofrimento que é você que escolhe, somos nós que escolhemos pela desobediência. Aí é tenso. Aí é tenso. Porque não foi Deus que pediu, foi a gente que desobedeceu. Só que deixa eu te falar uma coisa, uma boa nova. Deus tem um plano para quem sempre sai dele. A misericórdia dele se renova todos os dias. E todo dia a gente tem a grande oportunidade de voltar para o centro do amor dele. Porque o propósito é dele. E quando a gente tem esse entendimento, sempre vai dar certo. Quando nós decidimos por uma mensagem dura, mas escolhemos, Deus, eu quero voltar para os teus caminhos. Chegou a hora. E o que vai dizer o quanto você se alegra no sofrimento em Cristo é o quanto você de Cristo conhece, se alegra, se relaciona, vive, transborda e contempla o que Ele faz. Isso vai te permanecer sempre se alegrando, inclusive, principalmente, no sofrimento. É o quanto que você conhece de Cristo, se relaciona com Ele, vive, transborda e contempla o que Ele faz. Quando você conhece isso, quando você busca isso, faz a gente ter resiliência, ter constância em Cristo Jesus. A gente olha as Escrituras e vê o amor de Deus sempre nelas. Você quer ver como Deus faz com que as provações que nós vivemos resultem em louvor? Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro 1, do 3 ao 9. A Bíblia fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se
ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E você quer saber, uma grande realidade é que no meio do sofrimento, o maior inimigo do sobrenatural de Deus é o natural. Olhando a vida desses homens, olhando a vida dos nossos pastores e líderes, é loucura fazer o que fazem. Só que quando você olha, você vê o sobrenatural de Deus andando junto, abrindo o caminho e conduzindo e transbordando durante o caminho, na missão. Você vê o sobrenatural na vida de Abraão, Noé, Davi, Moisés, Elias, de Jesus. O maior inimigo do sobrenatural é sempre o natural. Enquanto você fica, às vezes, de resenha, para se ajoelhar e orar numa situação difícil, o Espírito Santo está ali. É só falar comigo. É só falar comigo. É só pedir ajuda. A gente vê Paulo escrevendo um texto numa cadeia, em Roma, a qual era a cidade natal dele. E nesse texto, a palavra é alegrai-vos. Como se alegrar em dias difíceis? Como se alegrar em dias difíceis? Falar que está fácil? Não está. Aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que ainda não chegou os tempos realmente muito difíceis. Olhando para a Nigéria, vendo o que aconteceu lá, famílias sendo mortas inteiras, e os irmãos carregando os caixões nas costas, e com alegria enterrando eles. Eu preciso aprender muito mais sobre o que é alegria no sofrimento. Essa mensagem não é para você, é para nós. Eu estou incluso nela, totalmente. Que dentre vós, eu sou o pior. Quando nós olhamos o Evangelho de uma perspectiva do que é a alegria em meio ao sofrimento, nós entendemos um pouco mais do que é o propósito de Deus. O Dani vai soltar um vídeo. E antes de ele soltar esse vídeo, eu queria orar com você. Deus, fala com a gente, Pai. Por que o Senhor pede para nós algo, Senhor, que traz tanto fruto, que revela tanta sua glória? Fala com meus irmãos, Pai. Fala com a nossa família na fé, Deus, para que tenha maturidade, para que tenha profundidade, que em meio à alegria, Senhor, eles também possam ter a alegria no sofrimento, nas situações difíceis, seja numa doença, um desemprego, na família, na missão, que nós encontramos a alegria no Senhor, Pai. Amém. Que sabedoria eu posso dar? Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda.
E Cristo me empurrou para a direita. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. O que acontece ao se confiar em Deus? Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Sua vida, um relato de açoites e celas sujas de prisão. Homens não morrem por algo de que duvidam. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? O grego, Lucas. Ele é um grande médico. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Eu não posso perdê-lo. Seja como for. Traga o grego aqui, agora! Sim, senhor. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Obrigado. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Ele está morrendo. Ele sabia que eu poderia delatá-los. Mandar jogar todos na arena hoje. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza.
é o único caminho. Amor é o único caminho. Que a graça seja convosco. Paulo morreu com mais de 60 anos de idade. Foi decapitado e foi acusado de botar em um incêndio enorme em Roma, que ficou 9 dias em incêndio. Injustamente, Nero botou nas costas dele, em cima dos cristãos. Nas ruas de Roma, era uma rua reta como essa, muito mais larga. Em cada lateral da rua de Roma, ficava cruzes expostas com cristãos que eram pegos. Nessa rua, cristãos eram crucificados e logo depois queimados vivos. Eles cantavam louvores a Deus. E conforme ia passando o tempo, e eles iam chegando à glória, os louvores iam diminuindo. Nossos irmãos morreram para que a Bíblia fosse escrita. Escrita dentro de cadeias, a qual foi proclamada uma liberdade que só há em Cristo Jesus. Eu não sei qual forma nós iremos morrer, mas eu sei pelo qual nós vamos viver, porque homens não morrem pelo que duvidam. Homens morrem pela palavra de Deus. Eles escolhem morrer. Digamos, isso daí é só lá no Oriente Médio. Deus chamou a gente para morrer em vida. Jejum é olhar para dentro do casamento e falar: eu escolho ser humilde, eu escolho ser manso, eu escolho ser obediente. É olhar para a aprovação dos filhos e falar: filho, me perdoa, porque eu não dei a vara da correção quando precisava. É quando Deus olha para nós e estilhaça todas as nossas defesas. É quando a gente percebe que nós somos conhecidos de Deus. Eu queria te pedir para ficar de pé, por gentileza. Nós precisamos crescer e aprender a ter alegria em meio ao sofrimento. E às vezes você olha e fala: Digão, mas você não sabe o que eu estou passando. A minha cruz é meu marido, minha cruz é meu filho. Deixa eu te falar algo, irmão e irmã. Problemas com casamento, filhos, não menosprezando, mas os gentios têm. Quem não conhece a Cristo tem. A cruz de Cristo é sobre você e eu. É a nossa cruz. Isso faz com que nós regozijamos e tenhamos alegria em Cristo. Esse tempo é um tempo de se aprofundar mais. É um tempo de encontrar alegria em meio à provação. É um tempo de encontrar alegrias em tempos difíceis. Só que é a alegria em Cristo. Por isso, o que faz você permanecer é o quanto você o conhece, o quanto você se relaciona com Ele. Não é um xerecanta e nagasube, amo isso, mas é uma decisão consciente de que entender que eu preciso de ajuda. Eu não encontrei alegria em meio ao sofrimento. Quando vem sofrimento, eu até me atendo à minha casa, a murmuração chega primeiro que a alegria. Vai tocar um louvor. E como uma decisão consciente, aqui é um altar. E dentre vós, cujo qual eu sou o pior, eu sou o primeiro a estar aqui. O convite é: você quer viver um sofrimento com Cristo?
como sem Ele. E se você tem maturidade, precisa dela, entender: Deus, eu quero aprender mais, eu quero me alegrar mais em meio ao sofrimento. Esse convite é para você. Não tem nada de melhor entre mim e você. O Cristo que habita em mim, habita em você. Se você quer uma vida transformada por meio da palavra, essa é a hora.